trouxe hoje as simulações e o senhor tinha pedido para a gente especificar mais uma área, né, que o nosso tema estava meio amplo. Perfeito. Impacto da geração distribuída na rede é uma coisa bem ampla, então a gente deu uma deixou mais enxuto, e aí a proposta que a gente trouxe é para avaliar o fluxo de potência e a sobretensão na carga com a inserção de geração distribuída, né. Aí, o que a gente estava pensando era abrir um o que a gente estava pensando não, o que a gente fez foi, abrir um circuito padrão do I3E no OpenDSS e inserir um gerador nessa barra para avaliar o fluxo de potência reverso, né, e como que o gerador, supre a carga e diminui o fluxo de potência da geração inicial, né, por exemplo, de um Itaipu, de uma hidrelétrica maior. Muito bem. Olha, o Leandro fez exatamente isso no artigo que ele publicou. Claro, foi fruto de um TFG, onde ele pegou o sistema I3E 13 barras e, nesse sistema, ele foi inserindo um sistema fotovoltaico em diferentes locais. E no OpenDSS você consegue visualizar o fluxo de potência. Então, você vê que o sistema sem geração distribuída, ou seja, sem o sistema fotovoltaico, tem um fluxo de carga da fonte, né, em direção às cargas. Quando você começa a aumentar a geração fotovoltaica distribuída em diferentes pontos nesse circuito, então reduz o fluxo de potência que vem para alimentar essas cargas, né? E parte dessa potência é fornecida localmente, né? Pode haver situações, se a geração for muito superior ao consumo local, onde existe a instalação do sistema fotovoltaico, e aí sim há a inversão do fluxo de potência. Então, vamos combinar o seguinte, vocês podem apresentar os resultados e nós vamos fazendo os comentários de forma a contribuir para a melhoria do artigo de vocês. Tá bom? A Lívia Beleza, professor. Eu Já, vou ficar à já disposição. levantou a mão aí, pode compartilhar a tela e assim nós vamos discutindo em cima do artigo que vocês produziram. Beleza. Então, no nosso caso, a gente não colocou várias gerações, né? A gente colocou só um e É uma fomos mesma analisando. A gente foi aumentando o pra tanto que estava injetando na rede, sabe? Para conseguir fazendo essa análise do fluxo das de perdas. potência. A gente tem a questão das Quando perdas começa a também, ter a o gente fluxo de utilizou. potência reverso. Tá dando para ver aí, professor? Sim. Então, esse aqui é o circuito de 8.500 barras do I3E, e esse aqui é o fluxo de potência dele, né? Aí a gente pegou e inseriu, aqui ele tá normal ainda, né? Tá do jeito que ele veio, a gente só inseriu um ponto que tá indicando aonde que a gente vai inserir uma geração. E aqui tá o gerador e as perdas do circuito total estão aqui, né? Então, tem 1.210 de potência ativa, de perda de potência ativa, e 2.768 de potência reativa. Aí o que a gente fez? Pegou esse ponto, vou salvar aqui, e colocou um gerador naquela barra. A primeira simulação que a gente fez foi de 1.500 kW. Aí aqui, a gente já vê que o fluxo de potência aqui diminuiu, né? Diminuiu consideravelmente, através dessas barras aqui. E as perdas diminuíram também. Era 1.210, eu acho, e aí caiu para 867. Aí a gente foi aumentando, além disso, aqui. A gente analisou o fluxo de potência aqui, e a gente vê que tá vindo 2.550 com o gerador, né? Ou seja, está entrando na barra para suprir a carga. E no primeiro, né? Sem a geração distribuída, sem o gerador, ele tava. Ué, ele pegou o mesmo valor. Deve estar dando algum bug, mas é porque. Mostra o documento, não? Tá os dois. Que tá os Pode valores ser certinho também. lá.
Aqui, professor, esse aqui é o nosso artigo. E aí, primeiro, a gente tem o fluxo de potência normal. E aí, entrando na barra, na barra onde está a geração distribuída, a gente tem 6.200 kW, que é a potência para suprir a carga, e saindo dela, 6.000, é o que a gente espera no primeiro. Aí, a gente injetou 1.500 kW por meio desse gerador, e aí os resultados obtidos estão aqui. Então, estava entrando, a partir da injeção de 1.500, começou a entrar 2.700 e saiu a mesma coisa, né? Aí a gente pode notar que as perdas diminuíram. E aí a gente foi simulando até chegar a 5.000 kW, que é onde já começa a ter um fluxo considerável reverso aqui, e as perdas começam a aumentar. As perdas começam a aumentar aqui. Aí até a gente queria confirmar com o senhor se essas perdas são causadas só por nossa, pior que foi eu que escrevi isso aqui. Se essas perdas são causadas pelo fluxo reverso, né? Porque a geração agora está mais longe dessas outras cargas, então pode ser a perda da linha, ou é por sobretensão. Aí a gente não sabe responder isso. Se eu tiver algum material para a gente ler sobre isso, ou se eu já tiver mandado, a gente passou desapercebido. Mas é basicamente isso, professor. Aí que está o circuitinho montado, né? Volta no título do trabalho para me ver. Veja, você pegou um sistema de distribuição e você colocou um sistema fotovoltaico. Foi aumentando a potência desse sistema, né? Então, obviamente, o título do seu trabalho ele tem que refletir qual foi o objetivo que você quis ao fazer esse estudo, essa simulação. Qual foi a principal contribuição que você está trazendo com esse artigo? Certamente não é o impacto da geração distribuída no sistema elétrico brasileiro, concorda? Você não simulou o sistema elétrico brasileiro. Sim, sim, é. De fato, esse título está bem muito amplo para o que a gente se propôs a fazer. Exatamente. Então, a gente teria que, primeiro, verificar. Põe de novo o sistema que você tinha lá, inicialmente, é o sistema do I3E de quantas barras? 8.500. 8.500 barras. 8.500, isso. 8.500. Muito bem. Aonde está a subestação desse alimentador? Está aqui. Avança aqui. Se a gente abrir... Deixa eu ver aqui. Aqui. Não, o circuito não está aqui. Deixa eu achar o circuito, professor. Só um segundo. Reguladores. Agora eu não estou lembrando onde que está o arquivo. Teria que estar que define o equivalente de Thevenin, né, da subestação. Porque ele chama onde ele cria o alimentador, né? Exatamente. Isso, Só que eu não. exatamente. Eu lembro de ter visto. Oi? Abre o master e vê qual que ele tá chamando, que aí a gente... Pode fazer devagar, Fernando. Aqui, New Circuit. Pois é. Isso. Line Code 2. Opa. São só as line codes. E 3 ele tá chamando esse arquivo, mas onde está esse arquivo? É um circuit, né? É um circuit. Ele chama... Então o nome dele é I3E 8500
É isso o nome dele, não é isso? Exato, mas eu não estou achando ele aqui. Não, é que você está procurando muito rápido. Nessa velocidade, você dificilmente vai encontrar. Você tem que ser mais, você tem que diminuir. Não é corrida de Fórmula 1. Eu tenho esse Vai problema. com calma. Não, vai com calma. Você tem os elementos da rede, você As tem coordenadas, capacitores. características de cargas, né? Os medidores em diversos pontos, né? Aí, ó, perfil, voltage. Será que, Cargas. será que não está no master, como disse a Lívia? Não, esse aqui é o master, né? O master era pra ver, tipo, Ah, qual o que ele tá nome. redirecionando primeiro. Né? Nesse triplex line code, não tá não, Conrado? Onde que tá? Você tá vendo ele aí? Não. É só que Ah, tá aqui. redirecionando ele. Triplex line Aí, ó. code aqui. Tá só o código das linhas. O circuit, o equivalente TV não, eu já não sei onde tá. Não, veja, a minha pergunta, na verdade, era para a gente fazer uma análise juntos. Então, você está dizendo que aquele ponto lá é onde está a subestação, que alimenta, Isso. Foi um né? ponto assim, a gente Então, escolheu sem. então é aqui que está saindo a alimentação para todo esse circuito de distribuição, correto? Isso. Eu me baseei pelo fluxo de potência, professor. Confesso que eu não cheguei a olhar o circuit. Então, muito provavelmente, então, veja, o maior fluxo de potência saindo daqui vai alimentando todas as cargas, né? Esse é o circuito principal, e agora existe talvez mais de uma fonte, porque você tem um fluxo de potência maior aqui, ó. Aqui embaixo e aqui em cima a gente tem um Exato. crescimento no fluxo de potência, né? Então nós não sabemos quantos geradores tem conectados, se é um circuito Os radial ou geradores a não. gente tem aqui, né? Que é esse gerador. Ah, então veja, tem um transformador e tem o gerador. O gerador não está em qual barra que ele está? Tem o número da barra aqui, não tem? Tem esse aqui, ó. Então ele está nessa barra aí, ó, Se eu 190, procurar ela. 73, 61. Como é que a gente faz para localizar ela? É um transformador, né? Transformer. Não encontrou. Essa é a barra que ele está conectado. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um reator. Deixa eu tentar o número aqui para ver. Deixa eu ver. Professor. Ele não tá achando essa barra. Ah, aqui. Conectado aqui. Tá, deixa eu ver a barra que ele tá conectado aqui melhor. Tem problema, veja só. É, é, o que nós estamos verificando juntos é o seguinte: vocês sabem usar o OpenDSS. Vocês estão tentando fazer um estudo com o OpenDSS. Vocês pegaram um caso exemplo do que vem, né, na instalação do software, e esse circuito é um circuito de 8.500 barras, e você colocou em um único ponto um painel fotovoltaico. E você foi aumentando. Então, você pôs 1,5 megawatts de potência aqui. Eu não sei qual é a potência total da carga, quanto que isso representa em relação às cargas do sistema.
Mas à medida que você vai crescendo a potência nesse ponto, então ele passa a fornecer a potência às cargas que estão aqui nas vizinhanças e diminui a solicitação de potência que vem da fonte. Por isso que você observou no trecho anterior que ele ficou mais fininho e Sim, também isso. diminuiu a potência. Aí você perguntou, professor, por que diminui as perdas? Então, veja bem, as perdas num trecho de uma rede de distribuição, elas são proporcionais ao quadrado da corrente que passa nesse circuito, tá certo? Então, por Sim. exemplo, as perdas ativas é R vezes I elevado ao quadrado. Portanto, se você diminui a corrente que está passando naquele circuito, vai diminuir as perdas em todos os segmentos onde houve diminuição de corrente, tá certo? Certo. Foi Então, exatamente isso que eu escrevi aqui, eu acho, então. Então a minha informação tá certa. Porque eu escrevi aqui que como a carga estava gerando nesse ponto e ela passou a alimentar, o gerador estava fornecendo potência nesse ponto e ele passou a alimentar essa região aqui, o fluxo de potência daqui diminui, consequentemente a corrente também diminui e as isso, perdas diminuem também. nessa parte do circuito. Isso, Na exatamente, restante, não, por quê? Porque se as cargas não mudaram, elas vão continuar demandando, né, potência da rede, e o que mudou é que a fonte, ao invés de vir da subestação, está sendo provida pelo sistema fotovoltaico instalado. Você Isso, isso. poderia ter a mesma conclusão se você pegasse um gerador, uma rede e uma carga, sem PV. Aí você calcula quais as perdas nessa linha com aquela carga. Aí depois você põe o PV do lado da carga. Se você fornecer 100% da potência consumida pela carga, a corrente na linha vai a zero, não vai? Porque não Sim, tem. exatamente. Então, você, O você PV vai estar percebe? alimentando tudo, né? Se o seu objetivo era demonstrar que a geração distribuída pode contribuir para a redução de perdas, então, esse foi uma parte do problema. Agora, vamos supor o seguinte: se você continua aumentando a potência nesse ponto, imagina esse sistema, que você tem a fonte e a carga. Se você gera toda a energia da carga por um sistema fotovoltaico, então a carga não precisa puxar a energia da fonte. Ela já produz a própria energia. Por isso as perdas reduzem. Agora, se você gera mais do que a carga está consumindo, o que acontece nesse simples exemplo aqui? O fluxo de potência inverte. Ele vai vir da carga para a fonte. Se essa corrente inversa que estiver circulando aqui for maior do que a corrente que inicialmente circulava, quando você não tinha o sistema PV, você vai ter um R vezes um I ao quadrado, com um I muito grande. Então, você aumenta as perdas. Sim. Note que não dá para generalizar, dizer que a instalação de geração distribuída reduz sempre as perdas. Depende. Depende do quê? Depende do ponto de instalação do sistema de geração distribuída, depende da potência que você está instalando, depende da potência da carga, né? E se você tiver muita geração distribuída em momentos de pouca carga, essa geração inverte o fluxo de potência, né? E isso provoca aumento de perdas. Então, a gente tem Sim. uma curva que seria uma parábola. Então, você tem perdas muito grandes, CIGD. Aí você vai colocando geração distribuída, vai diminuindo as perdas. Chega num ponto ótimo, né, para aquele sistema. Se você continua aumentando a geração distribuída, as perdas não vão diminuir, elas podem voltar a aumentar novamente, certo? Então, isso seria um exemplo interessante de você verificar nesse sistema. Você colocou um sistema fotovoltaico e variou a potência. Se Isso. você continuar aumentando a potência aqui, você vai perceber que em determinados momentos pode haver inversão do fluxo para cá. Se houver É isso que inversão do está aqui fluxo, aí você vai aumentar as perdas em relação à situação inicial. Isso, isso.
Foi exatamente isso que a gente observou, professor. Aqui nesse cenário 3, a gente injetou 3.000, aí a gente ainda não estava observando o fluxo reverso, e as perdas continuavam caindo. Aí a gente aumentou para 5.000, e aí dá para ver aqui, não sei se tá dando para ver aí? Não é distinguível só na cor, né? Aqui. Então, um pouquinho mais azul, a gente supõe que esteja assim. Isso, exatamente. Mas Só que aí dá para a gente ver pelas perdas totais do circuito, que elas aumentaram, né? Elas aumentaram em relação ao cenário 3, de 3.000, injetando 3.000 kW. aham. Aí de 796 foi para 750. Então, já que você está fazendo uma análise global, você poderia fazer um gráfico onde você coloca assim, geração distribuída, 0 de potência. Qual é o nível de perdas? Tem um montante. Aí se aumenta um pouco a geração. Qual é o nível de perdas? É um pouco menor. Aí se aumenta a geração. Qual é o nível de perdas? Menor. Aí se aumenta mais a geração. Aí você vai ver que começa a inverter. Então, você vai gerar uma curva que retrata isso que nós estamos conversando, né? Certo, Mas para isso, você teria que fazer várias simulações e gera essa curva. E aí você mostra, olha, você está olhando apenas um ponto e variando a potência. Esse é um aspecto. E aí você aumenta a potência, né? Quanto maior a eu potência que você posso coloca, vai fazer. ter uma variação de perdas. Sim, eu posso fazer de Agora, 0 até o limite da linha, né? Que é 400 amperes. Então, vai ter uma variação bem ampla. exatamente. Essa seria uma maneira. Outra maneira de ver o impacto de geração distribuída ou num sistema de distribuição seria você distribuir essas fontes em vários pontos ao longo do alimentador. Então, é intuitivo você pensar que quanto mais próximo a geração estiver da carga, menos percurso de rede você vai ter que percorrer. Então, quanto menos corrente circular através da rede de distribuição, se você gerar localmente, idealmente, vamos supor que cada carga tenha exatamente o montante de geração que precisa. O que aconteceria? Não circularia corrente nenhuma na rede. Concorda? Exatamente. Então, as perdas, teoricamente, seria zero. Não vai ser, tá? Mas esse seria a situação ideal. Você alocar sistemas fotovoltaicos ou geração distribuída na quantidade, na potência da necessidade de cada carga. Isso pensando numa situação que você está tirando uma foto de um momento, né, desse sistema. Ou seja, se as cargas são potência constante, num determinado momento, num determinado horário, e você está vendo como que o fluxo de potência, né, é distribuído através da rede, partindo de uma única fonte ou partindo de múltiplas fontes. Então, veja como dá para fazer uma série de estudos que são quase que intuitivos, mas é importante que os cálculos feitos por essa ferramenta, eles são corretos. Então, se você exemplificar isso e gerar algumas curvas que mostrem esse fenômeno, né, eu acho que ficaria um trabalho interessante. Então, por exemplo, você poderia, primeira coisa, você dá continuidade a esse trabalho, faz assim, aumenta a potência, sai de 0 até a potência máxima e chega no limite da corrente desse circuito. E você vê as perdas globais e vê o impacto nas perdas globais. É esperado que você tenha uma curva do tipo uma parábola. Certo. Aí, uma outra coisa, você pega a mesma potência que você colocou ali, e você coloca ela distribuída. Você põe ela num ponto, põe no outro ponto, pega essa potência máxima A e potência vê o máxima que que eu achei, acontece. certo? O que acontece se você distribuir essa potência no circuito? Deve haver um impacto nas perdas também. Então, com isso, você vai verificar que o problema de otimização de perdas no sistema depende da alocação ótima, onde colocar a geração distribuída e que potência ela tem que ter. Tá certo?
Certinho. Então, aí eu acho que o trabalho ficaria interessante e você está Show de bola. demonstrando aí com resultados do OpenDSS. O título, a sugestão A gente vai seria, mudar esse título aqui. seria assim, ó, seria algo assim, simulações utilizando o OpenDSS para verificação do impacto de geração distribuída em um sistema de distribuição. Então, aí é específico, que é o que você está fazendo. Está fazendo simulações utilizando o OpenDSS para avaliação do impacto da geração distribuída em um sistema de distribuição. Show de bola, professor. Tá certo? Veja, o artigo ele não precisa ser complexo, mas ele tem que ser completo. Você diz no título o que você está se propondo a fazer, qual é o objetivo do seu trabalho. Aí você apresenta as motivações na introdução. Por que é importante a utilização do OpenDSS para avaliação do impacto da GD no sistema de distribuição? Quais são os problemas que podem acontecer? Aí você vai falar do problema de perdas, de níveis de tensão, mas pode também otimizar, né? E alocação ótima, tudo isso precisa, né? Hoje, a instalação de micro e mini geração distribuída no sistema elétrico brasileiro, principalmente nos sistemas de distribuição, é livre. Cada consumidor decide, né? Onde vai instalar e o quanto vai instalar. E a concessionária, né, ela atende, né, esse pedido, permitindo a conexão. Agora, à medida que esse número de sistemas fotovoltaicos vai aumentando numa determinada rede de distribuição, tem benefícios e tem consequências ou impactos negativos ao sistema. Que impactos? Pode melhorar as perdas, mas pode aumentar as perdas. Pode melhorar o perfil de tensão, mas pode piorar o perfil de tensão. Por quê? Depende. Depende exatamente dessas diversas questões. Potência do sistema, local na rede onde ele está sendo instalado, né? Depende do consumo local, da carga, né, que ele está suprindo, né? E todas essas variáveis, elas têm uma influência de intermitência, porque depende de variáveis climáticas. A geração fotovoltaica depende do sol, depende da radiação. Então, e a carga também não tem um comportamento, né, previsível ou controlável. A gente diz que são fontes não despacháveis. Você não controla. Quem controla é o sol. Né? Não é Você pode fazer contínuo, né? ligar e desligar. Você poderia fazer. É claro que há possibilidade, sim, de usar os inversores dos sistemas fotovoltaicos para que eles atuem, além de injetar potência ativa, eles podem tanto injetar potência reativa quanto consumir potência reativa. Aí tem que atuar nos inversores, que são inversores inteligentes. Então, existe um chamado controle volt-var, que pode ser utilizado pelos sistemas fotovoltaicos. No OpenDSS, essas funções, elas existem e podem ser ativadas, tá certo? Mas isso é um estudo que vocês podem fazer mais à frente, né, no projeto de iniciação científica. Bom, Show de então bola. é isso. Eu acho que foi claro nas minhas contribuições. Alguma pergunta? Nossa, muito claro. A gente Lívia, vai foi Foi sim, claro? ficou. Então tá certinho. claro. Maravilha. Outra coisa também Agradeço. que eu tava pensando da gente colocar era os gráficos de sobretensão para mostrar também, né? Quando tem sobretensão, quando Sim, dá para fazer essa análise também, né? excelente. Um detalhe que eu observei no seu artigo, o tamanho das colunas não está seguindo o modelo do I3E. Você tem que ter um espaço maior aí. A margem direita e esquerda está muito grande. Então, as colunas estão muito apertadinhas. Então, dá uma olhada Tá, no a gente vai formato arrumar lá. isso. Ah, é Beleza. porque tá no Tá no... online, né? É só para Aí não você tem poder como editar junto. formatar direito. Tá legal. Beleza. Bom, então a meta é fechar o artigo, fazer uma apresentação e gravar um vídeo de 10 minutos apresentando o trabalho, né, usando, né, o template que vocês têm disponível no Moodle lá. Beleza, Beleza? professor.
Show de bola. Professor, hoje a aula foi só de dúvidas mesmo ou vai ter conteúdo Não, depois? não foi, não. Ela está sendo. Tem mais dúvida ainda. Sim, sim. Tá, show de Tá bola. bom? Você Beleza. perguntou em relação aos conteúdos. Nós fomos até houve 12 questionários. O último foi tratando, né, de modelagem e simulação. Então, isso que você está demonstrando aqui é o uso de ferramentas de simulação. Pode-se simular dinâmica com MATLAB, Simulink, MTP, ATP, né? Nesse caso, você está demonstrando uma simulação estática, que é o fluxo de potência. Se calcula para uma condição de carga, solução de regime permanente. Você pode até ter várias soluções de regime permanente para ver a resposta ao longo de 24 horas do dia, por exemplo. Mas, se você demonstrar para um ponto de operação, esse fenômeno dá para entender que ele pode ser também estendido aos demais. Tá certo? Certinho, professor. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Muito bem. Nós temos aqui o Jorge, está presente. Temos a Lívia, a Sofia, a Gabriele, a Thaís, o Felipe. Vocês, Thaís, Gabriela, Sofia, Felipe, tem alguma dúvida? Quer apresentar também o que vocês já fizeram e a gente dá mais algumas sugestões, se for o caso? Opa, boa noite, professor. Consegue me Boa ouvir? noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, só para, como se diz, contextualizar, te contextualizar, eu e o restante do meu grupo, inclusive queria já pedir desculpas por mim e pelo meu grupo. A gente está um pouco atrasado em relação ao prazo, mas acho que a gente consegue terminar até lá. Eu, inclusive, entrei em contato com o Jorge para poder pedir uma opinião dele e eu tinha falado para ele um tema, ele falou que podia fazer mesmo esse tema, só que especificar um pouco mais fazendo para a microrrede da Unifei, que é dos painéis fotovoltaicos. E a gente está pensando em fazer sobre os impactos dos veículos elétricos no sistema brasileiro como um todo, só que agora a gente vai analisar para a microrrede da Unifei, visando a análise o aumento da quantidade de veículos elétricos no cenário brasileiro. Eu queria ver se você tem alguma sugestão de algum outro trabalho. O Jorge, Olha só, inclusive. vamos Oi, pensar, pegar essa sua ideia, né? tá. Você é do Chita, então você está ligado Isso. à questão de veículos elétricos. É um assunto que eu E, gosto bastante. muito bem. Então, vamos pensar o seguinte. Da mesma forma como no grupo anterior, eles pensaram, vamos analisar o impacto da GD no Brasil inteiro. É muita coisa. Se você Sim. for pensar no Brasil inteiro, o Brasil inteiro é muito grande para você simular, e qualquer conta que você fizer vai ser uma estimativa grosseira. Agora, se você pegar uma rede da Unifei, é uma rede pequena. E você pode fazer uma análise qualitativa ou você pode fazer uma análise quantitativa. Por exemplo, uma análise quantitativa, você teria que pegar a rede da Unifei, simular ela, por exemplo, com o OpenDSS, e ao invés de pôr um painel fotovoltaico, como a Sofia e o Conrado colocaram, você ia pôr um veículo elétrico. Como O uma veículo carga. elétrico, ele funciona como um momento de carga, ele funciona como um retificador carregando a bateria, tá certo? Então, Perfeito. ele entra como uma carga, né? Uhum. No determinado horário do dia, por exemplo, né? Então, você poderia ver, se você tiver um veículo conectado, né, num ponto ali no estacionamento do Easy, se você tiver 10 veículos, 100 veículos, 500 veículos, se todos os veículos da Unifei forem elétricos e nós tivéssemos, né, 500 carregadores de veículos elétricos ali, os alunos, professores chegavam, plugavam o veículo elétrico ali e ficava carregando. Claro, tinha que pagar pela energia que tá sendo utilizada. Essa energia poderia estar vindo da CEMIG, e aí, novamente, a Unifei teria que pagar por essa energia, ou ela poderia estar vindo dos painéis fotovoltaicos que estão instalados no prédio. Se não tiver consumo suficiente na Unifei, essa energia poderia estar servindo para carregar os veículos elétricos do pátio da Unifei. Então, por outro lado, o próprio veículo elétrico, se houver uma microrrede inteligente que consiga mudar o status
né, de operação, de fazer o veículo ser controlável, despachável, então, em determinados momentos, a Unifei poderia comprar a energia da bateria do veículo elétrico para ela não comprar a energia da CEMIG, se isso fosse uma vantagem para ela, e aí remuneraria o proprietário do veículo por estar fornecendo a energia da bateria, certo? Então, olha que tipo de mercado pode surgir se a gente tiver uma frota de veículos elétricos que possam, de forma otimizada, se conectar a uma microrrede para se carregar nos momentos que tem excesso de geração fotovoltaica, por exemplo. Então, aí você carrega a bateria do veículo elétrico. E à noite, ao invés da gente comprar energia, que é cara, a gente paga uma tarifa que é pelo menos, né, 3 vezes mais cara, a gente compraria energia das baterias dos veículos que estivessem estacionados lá. Então, olha como surge um mercado interessante para o proprietário do veículo e para a microrrede que está servindo para carregar ou para receber energia desse veículo. Está vendo? Essa é uma análise interessante que você poderia fazer. Agora, para você quantificar isso, você teria que simular. Para simular, você teria que conhecer os softwares, conhecer os modelos. Talvez vocês não tenham tempo para fazer isso. Mas vocês poderiam fazer uma pesquisa bibliográfica em situações onde a otimização da carga e da geração a partir de veículos elétricos pode dar origem a um mercado sustentável. Bom, isso seria uma coisa interessante. Você poderia ver, por exemplo, se existem no país, ou se existem no mundo, universidades onde já existe essa possibilidade. Então, quem entra na universidade, aluno, professor, visitante, se tem postos de carregamento e se tem essa possibilidade de carregar e também fornecer energia. Então, seria uma pesquisa qualitativa. Você não vai quantificar. Você precisaria de muitos dados para fazer. Mas se você identificar vários artigos no mundo mostrando, olha, tem um artigo que lá nos Estados Unidos, na Universidade de Houston, tem tal, na Califórnia, tem tal campus que tem carregador de veículos elétricos e funciona assim, na Noruega tem tal. Então, aí você comenta um pouco sobre cada um desses trabalhos, e aí no final, você pega no Google Earth e vê se tira uma foto do campus da Unifei. E você faz uma estimativa. Quantos veículos elétricos a Unifei poderia ter? E você faz uma conta simples. Qual seria a capacidade de fornecimento de energia desses veículos e também o quanto que eles impactariam se todos fossem carregados ao mesmo tempo? Seria um problema para a universidade. Entendeu? Entendi. Nossa, Então, gostei da então ideia. essa discussão sobre isso, fundamentada numa pesquisa em artigos, o que já existe, e uma potencial aplicação para que o campus da universidade seja um campus inteligente, com integração de diversas fontes, né, de geração de energia, diversos sistemas de armazenamento, com possibilidades de produção de hidrogênio verde, com possibilidades de armazenamento de energia em volante de inércia, flywheel, com possibilidades de ter uma usina hidrelétrica reversível, mesmo que pequena, com possibilidade de ter UPS rotativa, com possibilidade de armazenamento de energia em ar comprimido, por que não? Com possibilidade de ter, percebe, diversas tecnologias operando de forma ótima. Então, a Entendi. questão do veículo elétrico é uma das possibilidades que pode causar um impacto muito grande, se todos se carregarem ao mesmo tempo, mas pode também ser muito benéfico se houver essa coordenação. Se carrega nos momentos de disponibilidade, excesso de energia sendo gerada, e fornece energia nos momentos em que ou a energia é muito cara ou é um momento oportuno para a melhoria da qualidade e da estabilidade da rede. Tá Muito bom? bom. Essa Legal.
O Jorge pode te ajudar numa pesquisa bibliográfica sobre isso. Aham, tá. Eu Bom, gostei da ideia, sim, a gente vai procurar saber. Então, muito só que obrigado, vocês têm viu? que dividir o problema assim. Pesquisa bibliográfica. Levanta lá 10, 20 artigos que tratam do assunto. Dá uma lida rapidinho neles. Aham. Aí, começa redigindo. Qual é o problema? Qual vai ser o título do seu trabalho? Né? Deixar O bem impacto, específico, né? o impacto de veículos elétricos em microrredes inteligentes. O estudo de caso de um campus universitário. Aí você faz Muito essa bom. investigação. Como seria se todos os veículos elétricos, veículos que são utilizados na Unifei, se fossem elétricos? E se tivesse a infraestrutura para carregar ou fornecer energia ao campus? Como seria? Então, essa é a pergunta de pesquisa. Aí você vai ver, alguém já fez? Tem algum lugar que existe que tenha isso? Como que controla? É comercializado? Qual é a relação de tarifa? E quais são as vantagens e desvantagens? E como gerenciar isso? E aí você discorre sobre o problema, você certamente vai conseguir encontrar exemplos de soluções já existentes no mundo e transpor isso para o contexto aqui do campus da Unifei em Itajubá. Só que você tem que dividir isso em várias partes. Primeiro, a pesquisa bibliográfica, depois estudar os artigos, fazer uma descrição dos estudos de caso, apresentar o problema da Unifei. Você não precisa resolver o problema da Unifei, mas você levanta várias perguntas. Tá. E essas Sensacional. perguntas chegam no final às conclusões. Portanto, é importante estudar sobre redes elétricas inteligentes, microrredes, geração renovável, veículos elétricos, e isso é algo que o engenheiro vai, em maior ou menor grau, se deparar na sua vida profissional imediata. Legal demais, professor. Valeu, Muito obrigado, viu? Muito obrigado de verdade. valeu, Felipe. Inclusive, o Jorge, muito obrigado também. Eu pedi desculpa que eu mandei mensagem tarde para ele e mesmo assim ele me respondeu. Então, muito obrigado pela disposição. Valeu. Tranquilo. Você, aquele vídeo que eu enviei lá no grupo, aquela forma de pesquisa, você pode, os seus colegas também podem utilizar para todas as bases de dados. Então, se você entrar na base do I3E e usar todas aquelas técnicas que ela falou, você consegue Aham. fazer a mesma busca também. Então, a minha ideia é que o meu conselho é que você faça isso. Veja o vídeo, aí você faz a busca no I3E, aí coleta uma certa quantidade de artigos que o professor falou, 20 artigos, escolhe eles, e aí você trabalha em cima deles. Aí você monta uma tabela dizendo a quantidade de artigos, as palavras-chave, os operadores booleanos que você utilizou, para ficar claro, para que quando o professor vá ler o trabalho, o leitor ele entenda quais são os critérios que você utilizou para fazer sua busca. Aí você trabalha em cima desses artigos. Perfeito. Show de bola. Maravilha. Vamos lá. Thaís, Gabriela e Sofia. Vocês querem aproveitar e compartilhar um pouco do trabalho de vocês? O que nós podemos ajudar? Oi, boa noite, professor. Boa Tá noite. conseguindo ouvir direitinho? Sim, Bom, o nosso trabalho já está bem encaminhado, os artigos que você mandou para a gente por e-mail ajudaram muito. A gente está usando grande parte das referências das que você mandou. E para o artigo, realmente só falta terminar o desenvolvimento, a gente já está na metade, e terminar de formatar. A gente preparou uns slides de como o trabalho está ficando por agora, se você quiser dar uma olhadinha. por favor. Pode compartilhar a tela conosco. Ok, só um segundinho. Não sei se você compartilhar a página aqui. No canto superior direito está escrito Share. Aí você, bem em cima, perto do Live, onde tem uma barrinha vermelha, tem uma setinha escrito Compartilhar ou Share.
Acho que agora foi. Isso, excelente. Bom, a gente fez essa pequena apresentaçãozinha para depois só modificar quando ficar realmente tudo pronto. Legal. E aqui tem o objetivo geral, que é o mesmo do começo, que é averiguar a incidência de incidentes de trabalho presentes nas usinas fotovoltaicas. Antes a gente tinha começado a fazer uma comparação entre hidrelétrica e fotovoltaica, mas até por uma recomendação sua mesmo, a gente focou só na fotovoltaica. E constatar a questão se as normas regulamentadoras englobam os trabalhadores desse setor também. Se as normas de eletricidade evoluíram assim como a eletricidade. Colocando o Brasil como pesquisa. E em seguida a gente tem os objetivos específicos, né, que são os que se subdividem, que é analisar a incidência de acidentes, verificando as principais causas, grau de ocorrência, se as normas regulamentadoras estão sendo aplicadas para minimizar esses números, se existem normas específicas para esse setor fotovoltaico e quais são elas, se são muitas, se elas realmente funcionam, e se o uso de EPIs e EPCs iria diminuir a incidência desses acidentes. E no desenvolvimento, a gente decidiu dividir em 5 partes. Então, a gente começaria falando sobre como a energia elétrica começou no Brasil, depois a necessidade de implementar usinas elétricas, quer dizer, elétricas não solares, o surgimento das normas regulamentadoras, em específico para esse setor, o quarto tópico do nosso desenvolvimento, a gente falaria sobre os acidentes em si, e o quinto sobre a implementação de EPIs e EPCs que eu comentei nos objetivos. E com isso, pelas pesquisas que a gente fez até agora, tudo indica que a gente vai conseguir essas conclusões. De que realmente a gente não conseguiu achar números concretos de acidentes em usinas solares no Brasil. E é muito mais fácil achar esses números para usinas hidrelétricas ou para outros tipos de trabalhos que não têm a ver com eletricidade em si até. E o que a gente conseguiu encontrar foram números de mortes, mas de acidentes realmente está bem complicado. E uma conclusão pode até ser a necessidade de documentar isso, porque se você tem um problema, primeiro você precisa entender o problema para depois começar a resolver ele. Então, talvez esse seja um ponto para começar a diminuir o número de acidentes, começar a saber o número de acidentes. E se esses acidentes ocorrem por falta de fiscalização do trabalho, em campo, falta de instrução, falta de treinamento, se é por imperícia. Então, a gente quer entender melhor a causa desses acidentes. Muito bem. Veja, de fato, depois da Resolução 482, que saiu em 2012, nós estamos há 10 anos vendo uma curva exponencial crescente no número de unidades fotovoltaicas instaladas no país. A grande maioria são sistemas fotovoltaicos de pequeno porte instalados em residências ou no comércio. Existem poucas instalações industriais comparativamente ao número de instalações existentes no país. Tem também grandes usinas fotovoltaicas sendo construídas. E nessas usinas maiores, os investimentos são maiores e, possivelmente, o controle de riscos seja maior. O investidor, na fase de planejamento, de montagem, de operação da usina, ele faz uso de mão de obra qualificada, né, habilitada, né, e que, portanto, tem experiência para seguir as melhores técnicas, as normas brasileiras e as normas regulamentadoras, no que diz respeito ao trabalho com eletricidade e trabalho em altura. Então, se a fazenda solar ela é instalada no solo, então talvez você não tenha tantos problemas ligados à queda, que é objeto da NR 35.
todo trabalho acima de 2 metros de altura tem que obedecer os requisitos da norma regulamentadora número 35. Então, o trabalhador tem que usar cinto paraquedista, tem que usar uma linha de ancoragem, tem que usar trava-quedas, tem que ter várias outras medidas que minimizem, né, os danos se houver uma possível queda de altura. No caso da NR10, que trata da segurança com eletricidade, ela não cita explicitamente sistemas fotovoltaicos, mas ela fala, a NR10 se aplica direta e indiretamente a todos os trabalhadores que interajam em instalações e serviços com eletricidade. Portanto, cobre também a questão dos sistemas fotovoltaicos, que geram energia elétrica em corrente contínua, em níveis de tensão que variam aí de 300 volts a 600 volts, dependendo da associação série dos painéis, e com correntes, né, que também assumem valores significativos em corrente contínua. E depois passando pelos inversores, para produzir corrente alternada em 60 Hz, com tensões aí normalmente 220 volts, tem-se também os riscos associados ao contato inadvertido com eletricidade. Veja, a prevenção é melhor que a proteção. Então, no conceito, quando se fala, eu tenho que prevenir a ocorrência de acidentes. Não basta só atribuir EPI ou EPC, porque o equipamento de proteção individual ou de proteção coletiva, a proteção ela está no trabalhador para evitar que, se uma energia entrar em contato com ele, o dano seja menor. Veja, por exemplo, o capacete. O capacete ele é uma proteção contra problemas de gravidade, né? Qualquer objeto de massa que caia, né, de altura vai ser acelerado por 9,8 metros por segundo ao quadrado e vai ter uma força de impacto enorme sobre a cabeça da pessoa. Na construção civil, por exemplo, é obrigatório o uso de capacete. Por quê? Está em obra, né? Caiu um objeto, né, por menor que seja, acelerado a 10 metros por segundo ao quadrado, ele vai ter a capacidade de perfurar a cabeça da pessoa. Então, o capacete minimiza o dano se cair, mas não é a melhor proteção, não é a melhor forma de promover segurança. A melhor forma de promover segurança é o planejamento das atividades, a limpeza da obra, a instalação de sistemas guarda-corpo, o armazenamento adequado dos materiais, o uso de técnicas de maquinários adequados para fazer usinagem de concreto, a colocação de partes móveis usando guindastres. Quanto menos o homem estiver exposto ao perigo, melhor. É para isso que serve a engenharia. Então, talvez, onde você fala medidas preventivas seriam melhor do que simplesmente dizer que é o uso do EPI ou do EPC que evita o acidente. Não, pelo contrário. O EPI e o EPC só minimiza o dano, e não evita o acidente. O que evita o acidente é o conhecimento, como você disse, dos perigos existentes, e aí passa pela capacitação dos profissionais que trabalham no setor. Por exemplo, não é incomum que em sistemas fotovoltaicos pequenos, em residências, as pessoas não têm conhecimento do perigo, sobem em altura, não têm conhecimento da eletricidade, dos riscos da eletricidade, fazem as conexões mal feitas, pode sofrer um choque elétrico e cair, tá, né, de 10 metros de altura e morrer. Então, talvez essa seria a minha sugestão para abordagem, né? Se vocês encontrarem acidentes, vocês vão ver que a causa dos acidentes não está tão diretamente associada à falta de EPIs. Às vezes até a pessoa tem capacete, tem luva, tem óculos e tal, não sabe usar, mas ele desconhece completamente para que serve. Então, eu acho que a gestão, a falta de gestão para a segurança é o principal problema. E aí, gestão tem custo. Então, quem empreende nessa área
tem que colocar a segurança como um custo necessário para garantir a preservação da vida. E esse talvez seja um aspecto importante do trabalho de vocês. Nesse artigo, vocês vão fazer essa avaliação, vai dizer, está crescendo a instalação de sistemas fotovoltaicos e, muito provavelmente, junto com esse crescimento, vai haver um crescimento do número de acidentes. E quais são as causas? Causas básicas, né? A falta de gestão, né? A falta de métodos, de padrões, de cumprimento dos padrões, de capacitação, qualificação, habilitação, e aí sim vem a questão do uso do atendimento às melhores técnicas, às normas regulamentadoras, e finalmente chega lá no EPI, o trabalhador, o uso do EPI e do EPC. Então, talvez essa visão, que é uma visão mais gerencial para a segurança, acredito que agregaria valor no trabalho de vocês. Fica aí para vocês refletirem, tá bom? Mas, excelente. Tem vários trabalhos, né, que eu sugeri vocês darem uma olhada, inclusive com dissertações, TFGs, né, mostrando esses perigos, essas situações. Para vocês terem uma ideia, na construção civil, há 10 anos atrás, a construção civil matava muita gente, ainda mata, né? Foi esse aumento da conscientização e da fiscalização e da educação, principalmente dos donos de empreendimentos imobiliários, que passaram a ser punidos severamente por não cumprir as regulamentações, principalmente NR18, que trata da segurança na construção civil. Isso mudou e melhorou, acredito, a segurança nesses espaços, mas ainda é um ambiente de muito risco, quer dizer, de muito perigo e, consequentemente, de muito risco. É um conjunto de coisas. Pessoal não qualificado, falta de gestão, falta de investimento e, na maioria das vezes, incompetência mesmo para fazer, inclusive, com menos custo e mais segurança. Porque uma obra que sofre um acidente tem paralisação da obra, tem inventário, tem fiscalização, atrasa, e isso é um risco que o investidor não precisa correr. Então, em grandes empreendimentos, a questão da segurança é considerada. Em pequenos empreendimentos, ninguém se preocupa. Começa a obra e depois que acontece o acidente, aí vai correr atrás do problema. Beleza? Beleza, muito obrigada. Olha, gostei. Então, Gabriele, Sofia, eu acho que a Thaís saiu, mas voltou, né? Tá aí. Então, Saí um pouquinho, mas estou aqui. tá jóia, excelente. Muito bom. Eu não sei quanto os demais colegas, mas todos vocês receberam por e-mail essa informação, que hoje nós teríamos essa reunião para contribuir com as discussões dos trabalhos de vocês, e a previsão inicial que nós temos é que no próximo sábado vocês apresentariam, certo? Ou seja, vocês têm até o dia 14 para entregar, e aí no sábado, às 13h30, vocês fariam uma apresentação presencial. Eu estou observando o seguinte, que ainda tem trabalhos que estão no estágio muito inicial, e tem grupos que nem apresentaram hoje. Não sei como é que estão os trabalhos dessas equipes. Mas eu queria ver com vocês o seguinte, se no dia 14 ficar muito difícil vocês fecharem, o que nós poderíamos fazer? Vocês usam essa semana, o próximo final de semana também, então vocês teriam amanhã, dia 9, domingo, dia 10, a semana inteira, dia 16, dia 17, vocês entregam o trabalho, postam no dia 21, e aí no dia 22, a gente faz a apresentação presencial lá na Unifei, na sala, acho que é 2104, né? A sala que é a sala de aula que está no cigarro. E vocês aí apresentariam. Então, vocês teriam aí
uma semana, quase 2 semanas para fechar tudo, fechar o artigo, fechar a apresentação, fazer um vídeo de 10 minutos, como se fosse um seminário. Imagina que você vai apresentar o seu artigo no seminário. Você vai defender esse artigo. Então, você tem que redigir ele com uma técnica de redação de documentos científicos. Você faz a apresentação, como vocês estão já verificando ali, e vocês gravam um vídeo de 10 minutos. Aí nós nos reuniríamos no dia 22 de julho, uma sexta-feira, 7 horas da noite, e nós assistimos os vídeos, fazemos os comentários finais, encerramos o curso, e com isso eu tenho até dia 28 de julho para entregar a N2 e encerrar o semestre. Vocês veem algum problema nisso? Facilita? Melhora para vocês? Ô, professor, melhora muito, viu? Melhora muito mesmo. Para você, Conrado, Lívia? Pode ser. Meu PC estava travado aqui, professor. Pode ser sim. E a sexta-feira, dia 22, é melhor, então, para vocês. Só que a apresentação tem que ser presencial, tá? Sem problemas, professor. Thaís, Sofia e Gabriele? Pode ser sim, professor. Pode ser? Sem Então, eu vou problemas. fazer o seguinte. Eu vou mandar uma mensagem por e-mail para todos. E nós acordamos na aula de hoje que a entrega do trabalho ficou para o dia 21 de julho, tá certo? E no dia 22, a gente se reúne para a avaliação presencial, né, e a apresentação e discussão dos trabalhos, e aí a gente encerra o curso e fica, então, esse final de semana e o próximo final de semana inteiro para vocês trabalharem, fazer direitinho, entendeu? Tirar uma nota boa nesse curso aqui. O mais importante, aprender. Eu acho que a gente só aprende quando põe a mão na massa e faz. É fácil falar, faz um artigo. Não, senta para fazer para você ver como é. E eu acho que é um desafio que vocês, ao final, vão se sentir recompensados por terem feito. Veja que a Lívia, o Conrado já tiveram experiência, né, de formatar um artigo do TFG produzido pelo Leandro, já ajudaram o Carlos, a Fernanda, e temos artigos publicados, né, Lívia? Não é, Conrado? Então, agora é a vez de vocês produzirem os de vocês. Esse é o desafio, tá bom? Muito bem. Alguma outra pergunta? Posso ajudar em mais alguma coisa? Por mim tá tranquilo, professor. Da minha parte tá legal também. Tá bem. Bom, então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Faço minhas sugestões que vocês caprichem no trabalho, faça bem feitinho, tá? E porque pode ser que o trabalho estiver tão bem feito, a gente ache um congresso para mandar esse trabalho de vocês. Né? Aí vocês se formam lá no FEI, né, com um currículo lá, olha, eu fiz os cursos de engenharia e também publiquei, fiz o curso de redes inteligentes e aprendi a trabalhar em equipe e aprendi, né, a novos conceitos, né, que vão impactar na vida de todas as pessoas. Bom, então é isso. Boa noite para todos e eu vou informar, então, dessa nossa decisão conjunta aqui. Entrega dia 21 e defesa no dia 22, às 19 horas. Tá bom? Certinho, professor. Muito obrigado. Boa noite. Professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.